uma classificação, né, que memorável, né? Fortaleza chega na semifinal da Sul-Americana, um feito até então nunca conquistado por um clube nordestino. E nada mais justo, né, Celso, para quem sempre plantou para colher uma situação como essa. Fortaleza vem aí nos últimos anos fazendo um trabalho impecável, né, de contratações, de gestão, jogadores, às vezes até questionados, que acabam rendendo no Fortaleza. Então, tudo isso faz com que essa classificação na noite de hoje aqui na Arena Castelão, que está tendo festa ainda, viu? É porque não dá para ouvir aí com vocês. Mas aqui no entorno do Castelão, eu estou ouvindo aqui só os paredões de som. E como ainda está cedo, né? Agora que estamos chegando aqui às 10 horas da noite aqui, então tem muita gente ainda comemorando essa classificação. Um ponto que eu vejo assim como determinante para o Fortaleza alcançar essa semifinal foi sempre saber trabalhar momentos delicados, né? Porque toda equipe tem problemas, toda equipe tem ali um momento de rendimento abaixo de alguns atletas e tudo mais. Mas uma coisa que ficou até mais comprovada no ano passado, quando o Fortaleza era lanterna da Série a maneira como o Fortaleza ele sabe trabalhar o momento de mais instabilidade. Não é que vá dar garantia, muitas vezes, mas o Fortaleza ele sempre aumenta a possibilidade dele do rendimento melhorar, do resultado aparecer. Então, e aí eu vou pegar um detalhe, por exemplo, do Marinho, né, que é o jogador que fez o segundo gol hoje. O Marinho, ele sai do Flamengo muito contestado. Ele já não tinha ido bem nas duas últimas temporadas. A última boa temporada do Marinho foi em 2020, que terminava ali em 2021, né? Naquele ano que o Santos foi vice-campeão da Libertadores, ele foi até eleito o melhor jogador aqui das Américas. De lá para cá, o Marinho caiu de rendimento, tanto no Santos quanto também no Flamengo. Ele chega no Fortaleza, os primeiros jogos do Marinho não é da melhor maneira, né? Assim, não acaba rendendo tanto. E aí ele passa agora, nos últimos jogos, a jogar muito bem. Então, é um clube que foca tanto em o jogador só se preocupa em jogar a bola, até mesmo esses detalhes de fazer com que o jogador não se perca no foco, no objetivo. O clube muito bem estabelecido na ideia do que quer. Então, ele acaba sendo um exemplo para o Nordeste inteiro, o Fortaleza, porque muita gente fala a receita do Fortaleza de ter esse sucesso que vem conquistando nesses últimos anos. É sempre estabelecer uma linha de trabalho de não abdicar, porque obviamente vai ter momentos ruins, como foi no ano passado a Série A, o começo da Série A. E essa convicção de entender que, por mais que você tenha jogadores, treinadores de qualidade que possam estar vivendo um mau momento, é através do trabalho, né, de uma conversa e muitas vezes de modificar situações, né? O Fortaleza sempre trabalha isso na ideia de uma reunião, de entender o contexto, né? Por ano passado, quando o Fortaleza está naquele momento, foi conversado com o Vojvoda, o que é que ele precisava para fazer a equipe mudar, e o Fortaleza foi lá e conseguiu. E isso também parte de uma gestão muito bem sanada, porque a gente sabe que algumas equipes têm mais dificuldade, por ter, né? A gente vê equipes do Nordeste, o caso do Sport, outras equipes que têm dificuldades financeiras. Fortaleza, ano passado, mostrou exatamente essa qualidade de, eu tenho condições de trazer um elenco mais reforçado. É o crescimento mais sólido que a gente viu em trabalhos aqui da região. É um crescimento que ele vem sendo construído de forma consistente desde quando o clube estava sofrendo na Série C, e mesmo assim sendo responsável e traçando as primeiras linhas dessa história que a gente está acompanhando, Minhoca. E aí, um ponto mais ainda, Celso, que eu acrescento, um clube que está sempre tentando dar o passo à frente. Então, sim. Quando ele olha o Lucero, por exemplo, ele já tinha tentado ano passado, né? O Lucero acabou não vindo. E o Lucero, por exemplo, o Fortaleza já tinha mapeado, ele já tinha mapeado o próprio Machuca, ele tinha mapeado outros jogadores que chegaram, por exemplo, vou falar até dando um pouco de spoiler, o Pedro Augusto, hoje na partida, jogou de maneira excelente. Tal qual, por exemplo, foi ano passado, quando veio o Sacha, quando veio o Alexandre, quando veio o Galhardo. Assim, vamos até tirar os jogadores mais renomados, né? Como é o caso do Marinho agora, como é o caso do próprio Galhardo. Mas quando você consegue enxergar no Pedro Augusto, o cara estava jogando no Tondela, sabe? Lá de Portugal, não era um clube muito conhecido, e ele vem para o Fortaleza, e ele consegue executar, e ele consegue entender qual o propósito do Fortaleza nesse momento, que é só crescer. O Fortaleza não é um clube que se acomoda, sabe? Não é que ele
vamos lá, 2021, né, que é aquele ano onde o Fortaleza é quarto lugar na Série A e ele tem ali a semifinal da Copa do Brasil. Fortaleza poderia sentar nessa campanha e dizer: nenhuma equipe do Nordeste conseguiu fazer isso. Chegar no mesmo ano, numa semifinal de Copa do Brasil e num quarto lugar de Série A de pontos corridos. De fato, ninguém conseguiu fazer. Só que o Fortaleza, no ano seguinte, ele se prepara para ter algo mais. E não é só da boca para fora, não é só estabelecer um objetivo. Oh, nosso objetivo é esse. Não. Fortaleza, ele trabalha para ter. Ele dá condições. Ele dialoga com todos os envolvidos na situação. Então, se o jogador está embaixo, ele vai lá conversar com o atleta para tentar motivar. Se por acaso o Vojvoda estiver cometendo falhas, tem uma reunião com o Vojvoda para entender por que isso não está dando certo. Então, todos os detalhes possíveis que o Fortaleza potencializa essa possibilidade, ele acaba colocando. Porque no futebol, por mais que você faça tudo certo, nem sempre as coisas vão acontecer. Mas se você não faz a coisa certa, a chance de você fracassar ela se torna maior. E o Fortaleza mostra que é, hoje no Brasil, não só no Nordeste, né? No Nordeste mais ainda, mas no Brasil é, sem sombra de dúvidas, um dos trabalhos mais bem realizados de gestão, de futebol. Então, isso tudo é premiado com essa classificação à semifinal